prosseguindo com a leitura de Capitães da Areia, Jorge Amado. Texto de 1937. Volta Seca entrou no trapiche quando a madrugada já ia alta. O cabelo de mulato sertanejo estava revolto. Calçava alpercatas como quando viera da caatinga. O seu rosto sombrio se projetou dentro do casarão. Passou por cima do corpo do negro João Grande. Cuspiu adiante. Passou o pé em cima. Apertado no braço, trazia um jornal. Olhou todo o salão procurando alguém. Segurou o jornal com as mãos grandes e calosas, logo que distinguiu onde estava professor. E, sem se importar da hora tardia, se dirigiu para lá e começou a chamá-lo. Professor, professor, o que é? Professor estava semi-adormecido. Eu quero uma coisa. Professor sentou-se. O rosto sombrio de Volta Seca estava meio invisível na escuridão. E tu, Volta Seca, que é que tu quer? Quero que tu leia para eu ouvir essa notícia aqui de Lampião que o diário traz. Tá aqui neste jornal. Tem até um retrato. Quero que tu leia para eu ouvir essa notícia de Lampião que o diário traz. Tem um retrato. Deixa para amanhã que eu leio. Lê hoje, que eu amanhã te ensino a imitar direitinho um canário. O professor buscou uma vela, acendeu, começou a ler a notícia do jornal. Lampião tinha entrado numa vila da Bahia, matara 8 soldados, deflorara moças, saqueara os cofres da prefeitura. Lampião tocara o terror na cidade. O rosto sombrio de Volta Seca se iluminou. Sua boca apertada se abriu num sorriso e, ainda feliz, deixou o professor, que apagava a vela, e foi para o seu canto. Levava o jornal para cortar o retrato do grupo de Lampião. Dentro dele ia uma alegria de primavera. E aproveitaremos para fazer os parênteses de Lampião. Vamos lá. Vamos ler a biografia de Lampião. Lampião, cangaceiro brasileiro. Por Dilva Frazão, professora e biblioteconomista. Biografia de Lampião. Lampião, nascido em 1897 e falecido em 1938, foi o mais famoso cangaceiro brasileiro, chamado de Rei do Cangaço. Andava em bando cometendo crimes motivados por vingança, revolta e disputa de terras, espalhando o medo por onde passava. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, nasceu em Vila Bela, atual cidade de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, no dia 7 de julho de 1897, em uma família de lavradores e criadores de gado e outros animais. Virgulino era o terceiro filho de uma família de 7 irmãos. Sabia ler e escrever. Ajudava na pequena fazenda do pai, cuidando dos animais. O cangaço, um tipo de luta armada frequente no Nordeste, atraiu Lampião em 1915. Depois que sua família foi acusada de ter roubado alguns animais da fazenda de seus vizinhos, a família Saturnino, ligada à oligarquia política dominante da região. Depois de certo tempo,
os irmãos Ferreira mataram alguns gados do vizinho e foram perseguidos pela polícia. Na fuga, sua mãe não resistiu e seu pai acabou sendo morto pela polícia. Decidido a se vingar, Lampião encarregou um dos irmãos de cuidar dos irmãos menores e, com os 2 irmãos mais velhos, passou a percorrer os estados nordestinos, fazendo justiça com as próprias mãos. O primeiro ataque foi em 1922, em Alagoas, na casa da baronesa da cidade de Água Branca, quando levou todo o dinheiro que encontrou. O bando de Lampião. Com um bando formado, os justiceiros invadiam as fazendas, saqueavam os comerciantes e distribuíam com os mais pobres uma parte do que roubavam. Por causa da organização e da disciplina que impunha a seus cabras, raramente Lampião sofria alguma derrota. 5 estados faziam parte de suas andanças. Por onde passava, torturava e matava, deixando rastro de destruição e crueldade. Porém, era visto por alguns como um instrumento de justiça social. No dia 1 de agosto de 1923, o bando sofreu sua primeira emboscada no município de Nazaré do Pico, em Pernambuco. O combate se deu na praça, com a ajuda dos civis nazarenos. Era o início da Força de Nazaré, a mais importante perseguidora de Lampião. Em 1926, estando em Juazeiro, no Ceará, Lampião é chamado para combater na coluna Prestes e recebe a patente de capitão. Falaremos sobre a coluna Prestes. Em 1926, estando em Juazeiro, no Ceará, Lampião é chamado para combater na coluna Prestes e recebe a patente de capitão. Nessa época, visita o padre Cícero. 2 anos depois, Lampião atravessa o Rio São Francisco em direção a Sergipe e Bahia e tem o primeiro combate com as forças baianas. Lampião e Maria Bonita. Em 1929, em suas andanças pela região, chegou ao povoado de Malhado da Caiçara. Foi quando conheceu Maria Gomes de Oliveira, que tinha 19 anos e morava com os pais, depois que se separou do marido. Logo, Maria entrou para o cangaço e tornou-se a famosa companheira de Lampião. Com o nome de Maria Bonita, torna-se a primeira mulher a ingressar no cangaço. Em 1932, nasceu Maria Expedita de Oliveira Ferreira Nunes, a filha do casal. Lampião criou roupas para si e para o bando, caprichava nos detalhes, usava medalhas, muitos anéis, correntes de ouro, chapéu de couro, alforjes bordados e punhais de prata. Sua primeira fotografia é datada de 1926. Quanto ao seu apelido, dizem que surgiu da cor do cano de seu rifle, que ficava em brasas depois de vários tiros, parecendo um lampião. Durante os anos de cangaço, Lampião zombou das polícias, do governo e das pessoas influentes. Escapava fácil das emboscadas, dos tiroteios e das armadilhas. Conseguia despistar os policiais, que ele chamava de macacos, usando várias estratégias. Uma delas era mandar o bando calçar as alpercatas ao contrário, para deixar o rastro em direção oposta.
Morte de Lampião. Na madrugada de 28 de julho de 1938, na Grota de Angico, no povoado de Na madrugada de 28 de julho de 1938, na Grota de Angico, no povoado de Poço Redondo, em Sergipe, Lampião e seu bando foram surpreendidos com rajadas de metralhadoras. Minutos depois, Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros estavam mortos. O ataque, comandado pelo tenente João Bezerra, conseguiu o que a polícia do Nordeste perseguia havia muito tempo: a extinção de Lampião e seu bando. As cabeças do bando foram decapitadas, mumificadas e expostas em Santana do Ipanema, Alagoas. Depois foram levadas para o Museu Nina Rodrigues, na Bahia, até serem enterradas em 1968. Lampião morreu na Grota de Angico, em Poço Redondo, Sergipe, no dia 28 de julho de 1938. É isso. Biografia escrita pela professora Dilva Frazão. Dilva Frazão é bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Pernambuco e é também professora do ensino fundamental. É isso, maravilha. Nos próximos vídeos seguiremos com a leitura de Capitães da Areia. É isso. Deus é bom. Amém.